Meus irmãos, eu te convido para que abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Nós vamos expor todo o capítulo, entretanto, neste início, leremos apenas os versos 1 a 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Exposição do capítulo inteiro. Contudo, leremos os 5 primeiros versículos agora. Convido você para que leia a sua Bíblia. Nos diz assim o Senhor. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu-a a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Nosso Deus, abençoe a leitura da palavra, aplique a tua verdade por meio do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Siga o seu coração. Esta é a máxima do nosso tempo. Isto porque nós vivemos em uma era profundamente hedonista. E se você fez o dever de casa, você sabe o que significa isso. O hedonismo é uma ideia na qual as pessoas buscam incessantemente agradar a si mesmas e satisfazer os seus prazeres. Contudo, o nosso coração pode ser corrompido justamente pelas coisas que mais amamos, especialmente quando se trata de poder. Se você já assistiu o Rei Leão, você sabe como o desejo pelo poder pode corromper alguém e destruir tudo ao seu redor. Scar, o vilão da história, é um exemplo clássico de alguém que viveu segundo os impulsos do próprio coração. Scar amava o poder. Ele queria ser rei. E para alcançar esse objetivo, ele não mediu esforços. Manipulou situações, traiu pessoas e, por fim, matou Mufasa, o seu próprio irmão. Porém, quando finalmente assume o trono, as terras do reino entram em decadência. Scar governa para si próprio, não para o bem do reino ou para o bem dos outros. Aquele reino exuberante, repleto de cores vibrantes e de animais majestosos, transforma-se num lugar sombrio, de cores pálidas, infestado de hienas predadoras. O seu reinado termina, inevitavelmente, em obra de destruição. Para manter o poder, Scar não se importa com preço. Ele é movido por inveja, por orgulho e medo. E como resultado, ele colhe um reino devastado. Uma vida marcada pelo desespero e um fim trágico. Scar ilustra com precisão o que acontece quando nós usamos o reino ou qualquer esfera de autoridade para o nosso próprio benefício e não para a glória de Deus. Então, hoje nós veremos que, assim como Scar, Saul será seduzido pela própria ganância, ao ponto de atentar contra o ungido do Senhor. Ele transforma o reino concedido pelo Senhor em instrumento de autopreservação e de luxúria. E isso não termina nada bem. Veja comigo essa história. Anteriormente, no último sermão, nós vimos uma das batalhas mais notáveis das Escrituras. Davi, o jovem pastor de ovelhas de Belém, enfrentou Golias, o inimigo mais temido de Israel. A sua coragem surpreendeu o rei Saul, que resolveu apostar em Davi, pois havia algo de diferente naquele rapaz que leva Saul a confiar nele como o campeão de Israel.
De maneira surpreendente, com as armas simples de um pastor de ovelhas, Davi vence um gigante de 3 metros, altamente treinado e armado. Essa história ilustrou para nós como Davi se colocou como o pastor do rebanho de Deus, defendendo o povo contra um lobo devorador como Golias. O capítulo 17 de 1 Samuel faz com que os caminhos de Saul e Davi se cruzem de forma inesperada. Davi, que antes era apenas um jovem arpista, acalmando o rei em seus momentos de trevas espirituais, agora vai começar uma escalada de ascensão. Enquanto Davi se destaca e supera Saul, nós começaremos a perceber uma tensão crescente e desgastante entre os dois. A partir daqui, a narrativa do livro de Samuel deixa de ser apenas sobre a expectativa de consolidação do reino, e do capítulo 18 até o final, no capítulo 30 e 31, a história se transforma numa verdadeira guerra de tronos. Embora Davi se apresente como um servo leal, a bênção do Senhor sobre ele vai despertar inveja no coração de Saul, a ponto de o rei perder completamente a visão correta do reino. Saul então deixa de ser ungido do Senhor para se tornar um renegado. Ele abandona a missão de conduzir o reino de Deus adiante e passa a ser uma pedra de tropeço para o povo de Deus. Ele deixa de ser uma figura real que inspirava confiança e ele torna-se um símbolo de oposição perversa ao reino de Deus. Diante desse contexto, o livro de Samuel aponta para a esperança no avanço do reino. Apesar de todas as circunstâncias opressoras e contrárias, o povo de Deus é chamado a confiar no Senhor e não nos homens. Por isso Samuel nos apresenta a ação providente de Deus, uma ação que assegura a existência e o avanço do seu reino. De modo que Saul prefigura o tipo de rei que o povo não precisa. Um rei desventurado, ambicioso, que confiava no poder político. Mas em contraste, Davi representa o modelo ideal, o rei segundo o coração de Deus. Agora, como podemos olhar para o capítulo 18? Antes de tudo, 1 Samuel 18 descreve as cenas que ocorrem após a batalha contra Golias. Nós temos aqui uma progressão histórica que parte de uma conversa entre Davi e Saul e vai culminar no casamento de Davi com Mical, a filha do rei. Então nós podemos dividir o capítulo 18 em 3 blocos. Primeiro bloco, versos 1 a 5, Davi se torna o líder amado. Segundo bloco, versos 6 a 16, Saul passa a ver Davi como um inimigo. E terceiro e último bloco, versos 17 a 30, Saul vai tramar a morte de Davi. Em resumo, o capítulo 18 nos apresenta uma trama digna de um filme. Um rei desventurado e paranoico, quando percebe a ascensão de Davi, ele tenta matar aquele que se tornou o campeão de Israel. Nós veremos então que a bênção de Deus está sobre o jovem pastor, que aos olhos de Saul parecia insignificante, o que vai despertar a cobiça e a inveja em Saul. Então o que nós vamos aprender? Meus irmãos, 1 Samuel 18 retrata uma situação com a qual todos nós podemos nos identificar. Como que nós reagimos quando somos reprovados, enquanto outros são abençoados? Como lidamos dentro da igreja com as diferenças que surgem entre nós? Como nós nos sentimos quando outros recebem destaque e nós passamos despercebidos? O que nós fazemos quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos? Hoje nós vamos aprender que na perspectiva do reino, nós precisamos buscar aquilo que é melhor para o reino de Deus e não para nós mesmos. Pois a vida cristã nos chama a lidar com realidades maiores do que nós, em que nós não somos os protagonistas. Por isso nós vamos aprender hoje que o reino é maior do que as nossas ambições pessoais. E nesse sentido, nossa preocupação deveria ser cultivar atitudes que promovam o avanço do reino, e não apenas os nossos próprios interesses.
Então vejamos o que o nosso texto nos diz, versos 1 a 5. Leia comigo. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. A nossa história começa ainda no vale de Elá, logo após Davi ter decapitado Golias e levado a sua cabeça ao rei. Ao fundo você ainda pode ouvir os gritos desesperados dos filisteus que fogem de pânico ao verem o seu campeão morto e o seu exército derrotado correndo em campo aberto. O que chama a atenção nesse desfecho não é apenas a vitória de Davi, mas principalmente as reações que são provocadas em alguns personagens. Por exemplo, Saul. Saul fica surpreso com Davi porque até então ele o havia subestimado. Quando você termina o capítulo 17, nós veremos dois homens, Saul e Davi, travando um tipo de conversa. Saul trata Davi com uma certa arrogância, afinal, Davi possuía uma origem tão insignificante que ele sequer fora notado pelo rei antes. O olhar de Saul sobre Davi é diminuído, é de desprezo. E justamente por esse desprezo ele se espanta. Contudo, a partir de aqui tudo começa a mudar. O capítulo 18 começa justamente quando esse diálogo desconfortável termina. E diferentemente de Saul, nós vemos Jonatas, o filho do rei, se surpreendendo de forma completamente oposta. Jonatas enxerga em Davi aquilo que o seu pai não conseguiu ver. Alguém que de fato era superior, o verdadeiro herói de Israel. O texto explica com detalhes como Jonatas vê Davi. No verso 1 nós lemos que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. E aqui é importante fazer uma distinção necessária. Aqui não se trata de uma relação homoafetiva, como alguns intérpretes atuais têm sugerido. Não é um amor romântico como o que ocorre entre um homem e uma mulher. A expressão hebraica traduzida como ligar, comunica uma profunda lealdade, uma afeição sincera que é produzida no coração de Jonatas. O que nós temos descrito aqui trata-se do compromisso e da lealdade que é fruto de uma amizade verdadeira, que nasce entre os dois. E esse entendimento é muito importante para nós entendermos a admiração que Jonatas nutre por Davi. O texto reforça que ele o amava com a sua própria alma, como a sua própria alma. O sentimento que brota do coração de Jonatas é o da abnegação. Ele é tomado por um amor altruísta, aquele tipo de amor que nos move a colocar o outro acima de nós mesmos. Por isso, o amor leal que nasce entre Jonatas e Davi deve ser entendido sob a perspectiva de uma aliança. O texto diz: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Isso é um gesto de esvaziamento, é uma atitude de humildade. Apesar de ser o príncipe, Jonatas vê Davi como seu igual, ou melhor, como aquele que de fato deve ocupar o lugar que seria seu. E vale destacar, essa não é uma aliança passageira, era uma aliança de vida, que resistiria aos próximos dias do reinado. Então, Jonatas toma uma iniciativa inesperada, mas carregada de valor simbólico, que mais tarde vai provocar a reprovação de Saul, seu pai. Ele tira a sua capa, ele tira a sua armadura, a sua espada, o seu arco, o seu cinto, e ele entrega tudo isso a Davi. Essa é uma declaração categórica de Jonatas. Davi, a minha espada agora é sua. Essa atitude é completamente contrária ao que nós podemos pensar. Pois o que Jonatas está fazendo aqui é abdicar do seu direito à sucessão real.
Ele faz isso porque é o primeiro a perceber aquilo que ninguém mais havia notado. Davi é ungido do Senhor. Jonatas abre mão voluntariamente do seu direito ao trono. E isso é algo raríssimo, porque o que nós vemos quando há um concorrente ao trono é você eliminá-lo. Mas Jonatas faz exatamente o contrário. Ele está convicto de que o verdadeiro herdeiro do trono é Davi. Por isso ele lhe entrega a sua espada, símbolo do seu status real. Enquanto isso, Saul, apesar do desprezo que ainda nutre por Davi, promove ele. Ele coloca ele como comandante do seu exército. E essa não é uma promoção pequena. Davi não vai comandar uma tropa pequena de soldados. Até porque ele se torna um estrategista militar astuto e eficaz. O texto diz que ele agia com prudência, pois a sabedoria que o Senhor lhe concede é exatamente a sabedoria necessária para reinar. E qual é o resultado disso? Jonatas, o príncipe e legítimo herdeiro, abdica da sucessão. O povo passa a amar Davi. O texto diz que ele será benquisto por todo o povo, inclusive pelos próprios oficiais de Saul. E assim, meus irmãos, nós somos lembrados de que a verdadeira grandeza não está em conquistar posições de poder. No reino, ser grande é justamente ser o menor. Jonatas abdicou do seu status como príncipe porque entendeu que o verdadeiro sucessor ao trono deveria ser Davi. A melhor forma de sermos úteis ao reino é através da abnegação. Muitas vezes o melhor que nós podemos fazer é não atrapalhar, não impedir o avanço do reino com as nossas ambições ou com as nossas vaidades. Portanto, o que o reino precisa são de pessoas dispostas a apoiar o seu avanço e não a atrapalhá-lo em função de interesses pessoais, porque o reino é maior do que nós. Jonatas é um exemplo positivo da humildade e da lealdade que se espera daqueles que amam o reino de Deus, mais do que amam a si mesmos. Jonatas abdica de tudo isso, porque entende que o reino de Deus precisa avançar. A nossa história continua, versos 6 a 16, leia comigo. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul afastou de si, e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Nós já vimos que a batalha de Elá, irmãos, narrada no capítulo 17, termina com um massacre sobre os filisteus. Diante da queda do seu campeão morto por um simples pastor de ovelhas, os filisteus vão fugir de pânico. E vários deles são mortos de maneira acachapante. A cena que nós acabamos de ver anteriormente, nos versos 1 a 5, acontece quando Israel ainda está no vale de Elá. Agora, a partir do verso 6, nós vemos Saul retornando da guerra com o seu exército.
Provavelmente ele está voltando para Gibeá, sua cidade. E ele tem Davi ao seu lado, agora como o herói da batalha. Só que Saul não percebe isso, que Davi era o herói da batalha. Porque Saul é profundamente vaidoso. Saul é egocêntrico, porque como um rei, ele presume que os méritos da vitória vão ser atribuídos a ele. Mas o texto nos mostra Saul marchando com o seu exército, levando consigo Davi, o seu novo oficial. Porém, à medida que avança pelo território israelita e ele passa de cidade em cidade, Saul ouve as jovens de Israel entoando uma canção sobre a vitória épica de Davi contra Golias. Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Na antiguidade, era comum que tais canções preservassem as proezas dos heróis. Por isso, mulheres de todas as cidades saem ao encontro do rei Saul, cantando essa melodia, repetindo ela de cidade em cidade. Essa canção vai impulsionar a fama de Davi. Agora ele é comparado ao próprio rei, e ele é exaltado como o verdadeiro herói de Israel. Então veja, Davi com uma única batalha alcança o que Saul não conseguiria com 1000 batalhas. Pois o feito de Davi inspira um espírito celebrativo em todo o país. Ele muda o clima da nação. Só que Saul não gosta nada disso. À medida que ele nota que a sua reputação está sendo eclipsada por Davi, ele fica indignado em extremo. O texto sugere que Saul fica possesso de raiva. Então, a alegria de Israel se transforma na tristeza de Saul. É aqui que nós percebemos como a visão de Saul sobre Davi começa a mudar rapidamente. Ele pensa, se o povo atribui a Davi feitos maiores que a mim, só se falta torná-lo rei. O texto então nos revela algo sombrio que brota do coração humano. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. A inveja se instala no coração dele. Saul já não vê Davi como um jovem valente de origem humilde, mas ele começa a vê-lo como um rival. E não para por aí. Não bastasse essa cobiça mortal, algo ainda mais maligno se apodera de Saul. O pecado enraizado revela a espiritualidade doentia em que Saul caiu. O espírito maligno que o assombrava volta a atormentá-lo. Esse espírito provoca em Saul uma fúria descontrolada. E Davi, que agora é seu oficial, ele é chamado novamente para tocar harpa e acalmar o rei como uma espécie de terapia musical. Uma tentativa de repelir o estado emocional perturbado de Saul. Contudo, desta vez, as tentativas de Davi não surtem efeito. Saul é dominado pela fúria e ele pega uma lança e tenta matar Davi, querendo cravá-lo contra a própria parede. Agora, o que alimenta o ódio de Saul? O verso 12 nos responde, olha só. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e havia se retirado de Saul. Saul não possuía mais a presença de Deus. E tragicamente ele é forçado a ver bem diante dos seus olhos alguém melhor do que ele triunfar. O texto nos sugere que Saul, tentando abafar a reputação de Davi, ele vai afastá-lo da corte. Então, por egoísmo, ele coloca Davi como comandante de 1000 soldados. Só que a tentativa de empurrar Davi para o anonimato falha completamente. O efeito é justamente o oposto. Ao invés de cair no esquecimento, Davi se destaca ainda mais. Em todas as campanhas militares ele é bem sucedido. E por quê? Porque o Senhor era com Davi. Davi prospera porque ele é ungido do Senhor. Todas as tentativas de abatê-lo acabam reforçando que ele é o próximo rei de Israel. Nós vamos ver então um Saul completamente perdido. Ele tenta de todas as formas se fortalecer e preservar a sua fama, mas ironicamente as suas ações apenas exaltam Davi. E o estado espiritual conturbado de Saul, que inicialmente era fúria, agora se transforma
em medo. Saul teme Davi porque reconhece que o motivo do sucesso desse jovem guerreiro é que o Senhor está com ele, não mais com o próprio Saul. E aqui o texto nos ensina algo fundamental sobre a postura de um verdadeiro líder. Enquanto Saul se esconde, perdido em sua perturbação espiritual, o verso 16 nos mostra Davi à frente do povo, liderando incursões militares. Davi não se esconde. Ele é o líder segundo o coração de Deus, que luta para proteger o rebanho de Deus. E isso faz com que o povo ame cada vez mais. A inveja destrói o melhor de nós, irmãos. Em vez de se alegrar com o êxito de Davi, Saul é consumido ao vê-lo sendo exaltado em seu lugar. Por isso nós deveríamos nos perguntar: como nós reagimos quando outros recebem os elogios e o reconhecimento que nós gostaríamos para nós? Quem sabe nós agimos como Saul e ficamos transtornados. Por trás desse tipo de atitude mora o orgulho. O orgulho gera em nós a necessidade de sermos reconhecidos pelos outros. E quando nós permitimos que isso cresça em nosso coração, a alegria vai embora. Saul é o exemplo negativo do que nós não devemos fazer. Porque nós somos lembrados de que o amor não inveja, mas o amor se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, versos 4 a 6. E no fundo, um reino dividido por disputas de ego revela corações não tratados que precisam de arrependimento e de cura espiritual. Versos 17 a 30, o texto continua, terceiro bloco. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a minha família, a família do meu pai Israel, para vir a ser o seu genro do rei? Para vir a ser o genro do rei. Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser o genro do rei. Os servos de Saul falaram esta palavra a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi o seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. O nosso texto vai nos mostrar que, à medida que a visão de Saul sobre Davi muda,
isso vai gerar uma relação cada vez mais tensa entre eles. Como nós podemos ver no verso 17, há promessas não cumpridas da parte de Saul. No capítulo 17, Davi foi informado de que o rei ofereceria recompensas ao homem que enfrentasse Golias. Entre essas recompensas estava o casamento com a sua própria filha. No entanto, até este momento, essa promessa não havia sido devidamente cumprida. E isso acontece em parte porque Saul está surpreso com aquilo em que Davi está se transformando. Ele não esperava que aquele jovem pastor, aparentemente inofensivo, se tornasse um herói nacional. Por isso, Saul não dá sua filha em casamento como reconhecimento pela bravura de Davi. Mas agora ele usa essa promessa de maneira perigosa. E ele oferece Merabe, a sua filha mais velha, com uma intenção maliciosa: provocar a morte de Davi. Ele contraria a sua promessa anterior e coloca uma condição para que Davi se case com Merabe. Ele deveria se aliar formalmente ao rei e liderar os exércitos nas guerras do Senhor. Mas havia uma motivação oculta por trás dessa exigência. O objetivo real de Saul era expor Davi ao campo de batalha. Ele queria aumentar as chances de que ele fosse morto pelos filisteus. E Saul pensa assim porque não seria nada simples assassinar Davi diretamente. Davi já não era mais um pastor anônimo agora. Agora ele havia se transformado em uma figura pública, que era admirada e amada por todo o povo. Então imagine só, um rei como Saul, rejeitado e sem o afeto do povo, tentando matar o herói nacional. Não daria certo isso. Então ele usa de astúcia. Saul conclui que o melhor caminho seria deixar que os próprios filisteus resolvessem o problema, que os próprios filisteus eliminassem Davi. Saul não tem qualquer pudor moral. Ele oferece Merabe para atrair Davi e amarrá-lo em uma relação com ele próprio. Mas quando chega o momento de cumprir a promessa, Saul entrega Merabe a outro homem. Saul é um quebrador de promessas irresponsável. Ele desfaz um casamento prometido como se não fosse nada. Talvez porque Merabe não fosse a filha ideal para levar Davi à queda. É então que o rei descobre que Mical, a sua outra filha, estava apaixonada por Davi. E aqui nós percebemos um certo conluio acontecendo, uma trama nos bastidores do palácio. Os servos de Saul são os ouvidos do rei. Eles sussurram aquilo que Saul não diz pessoalmente. Eles são sussurradores semeando o caos entre o povo. A ideia de que Mical amava Davi agrada o rei. De modo que a motivação para oferecê-la como esposa foi justamente essa. Conforme o verso 21, Mical serviria de laço para Davi. Não é muito claro o porquê disso, mas nós podemos suspeitar de algumas coisas. Mical poderia ser manipulada por Davi, pelo pai, contra Davi. Além disso, de acordo com o capítulo 19, Mical era uma mulher que conservava elementos idólatras na sua casa. Porque o capítulo 19 vai mostrar que Mical tinha uma estatueta de um ídolo com ela. Quem sabe assim, ela poderia induzir Davi à infidelidade para com Deus. Outra coisa é que em 2 Samuel 6:23, nós somos informados de que Mical era estéril. Ela não poderia dar filhos a Davi. Ou seja, por meio de Mical, o filho de Davi não poderia nascer. Então, a armadilha estava sendo posta para Davi. Talvez Davi pudesse suspeitar, afinal, ele já havia sido enganado com a falsa promessa de casamento. Só que agora Saul oferece a Davi alguém que o amava. E não era qualquer pessoa, era a filha mais nova do rei, a princesa. O texto sugere que Saul age de maneira traiçoeira para seduzir o coração de Davi. Saul oferece algo que ele desejava, uma mulher que o ama. E ao mesmo tempo, os sussurradores do rei semeiam no coração de Davi o desejo de se tornar o genro do rei. Os servos de Saul chegam a dizer a Davi que o rei não tinha raiva dele, mas que na verdade o rei o amava.
e por isso Davi deveria aceitar ser o seu genro. Mas Davi, como quem já está vacinado contra as maquinações de Saul, afinal, ele tinha a sabedoria do Senhor, responde que ele é um pobre homem que não pode ser genro do rei. Como um simples pastor de ovelhas, um jovem que estava começando a vida, ele não tinha como pagar o dote de uma princesa. Os dotes eram uma prática comum na antiguidade. A família do noivo pagava uma certa quantia em riquezas como recompensa pela mão da noiva. Então, diante da resposta de Davi, os servos de Saul agem como garotos de recado. Eles contam ao rei a resposta de Davi e Saul vê nisso uma nova oportunidade para provocar a morte do seu futuro genro. Perceba então, irmãos, que Saul e Davi não estão se falando diretamente como no início. Então Saul manda dizer que não seria necessária uma quantia exorbitante de riquezas. Porém, Davi deveria realizar mais um ato de bravura. O rei pede 100 prepúcios de soldados filisteus como pagamento pela mão da sua filha. É um pedido totalmente absurdo. Saul quer humilhar Davi por meio de uma exigência obscena. Ele pede que Davi apresente o órgão masculino de 100 homens. Contudo, Davi surpreende Saul. Ele não apenas consegue realizar e concluir o desafio antes do prazo, como também ele paga o dobro daquilo que Saul havia exigido, 200 prepúcios de filisteus. Então Davi se apresenta ao rei e supera o desafio que lhe foi colocado. Assim, Saul não teve escolha a não ser dar Mical em casamento. E aqui o nosso texto sugere que Saul entra em decepção. Olha só, Davi não morreu, a sua bravura apenas enalteceu ainda mais a sua reputação. Agora, além de ser o herói de Israel, ele também é genro do rei. E por isso as coisas ficaram claras para Saul. Olha o que o texto mostra. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Ele reconheceu. Isso consolidou no coração de Saul o maior dos seus temores. O favor de Deus estava com Davi. Davi era o ungido do Senhor. Ele era aquele que o substituiria após a sua morte. E assim o texto nos mostra que Davi se tornou o arquirrival de Saul, o seu sucessor. Qual que é o desfecho disso? Todas as vezes que os comandantes de Saul os comandantes dos filisteus saíam para a batalha, e os comandantes de Saul saíam para enfrentar os filisteus, Davi se destacava entre todos eles. O capítulo 18 de Samuel termina mostrando, inclusive, que Davi era o guerreiro mais bem-sucedido de Israel. À medida que o povo o amava cada vez mais, Saul o temia e o odiava até o fundo da sua alma. Saul fica estarrecido. Quem poderia atentar contra o ungido do Senhor? Meus irmãos, ao lermos um texto como esse, seria muito fácil nós concluirmos: está vendo o que acontece com os inimigos de Deus? Não toque em mim, não toque no ungido. Só que nós precisamos nos lembrar, nós não somos Davi. Na verdade, nós temos muito mais em comum com Saul. Por isso você precisa se lembrar, o reino é maior do que nós. Talvez se lembrar disso desperte em você o desejo de contribuir mais ativamente para a causa do reino de Deus. Ou quem sabe, lembrar-se disso sirva para confrontar as idolatrias escondidas no seu coração. Pergunte-se, que tipo de servo você é? Leal, como Jonatas? Fiel, como Davi? Ou corroído, como Saul? Embora isso possa ser assustador, você precisa saber que, com Deus, até mesmo o esquecimento coopera para o nosso bem. Seja para nos proteger do poder que alimenta o nosso ego, seja para nos ensinar que, por vezes, nós precisamos passar pela caverna, onde Deus trata
e molda o nosso coração. Até mesmo o Filho de Deus foi desamparado. E veja, ele é o verdadeiro ungido do Senhor. Ele foi perseguido e sofreu justamente por ser o justo de Deus. Assim como Saul, os inimigos de Cristo tramaram a sua morte. Ele foi castigado por causa de nós. Cristo foi esbofeteado. Assim como Davi, o nosso Senhor Jesus foi odiado sem causa, rejeitado pelos poderosos, mas exaltado por Deus como Rei eterno. Os fariseus, os soldados romanos e todas as hostes infernais que se opunham ao Filho de Deus zombaram dele. Na cruz sangrenta, todas as maquinações do inimigo convergiram com um único propósito: derrotar o ungido do Senhor. No entanto, o nosso verdadeiro campeão foi mais forte do que a morte. Embora os seus inimigos tenham pensado que o haviam vencido na cruz, com um brado de vitória, Cristo triunfou. Cristo venceu por nós, porque Ele é o ungido do Senhor. E embora, assim como Davi, Cristo tenha recebido uma noiva estéril, a sua descendência é frutífera. Ele toma pessoas como nós, mesquinhas, cheias de ambições egoístas, e nos coloca no reino dele. Um reino maior do que nós e maior que as nossas ambições. Assim como o Senhor, meus irmãos, preservou Davi e cumpriu o seu propósito, Ele também há de preservar aquele que se submete ao seu reino. Você lembra-se de Iscar? Aquele que tomou o trono movido por vaidade, por inveja e por sede de poder? A história dele termina em completa ruína. No entanto, ao final do filme, quando tudo parecia perdido, Simba retorna. O verdadeiro herdeiro se levanta e o reino devastado começa a florescer novamente. Simba representa a esperança de um reinado justo. Ele carrega as marcas do exílio, mas ele retorna com coragem e justiça. Ele não apenas derrota o usurpador, mas ele também restaura a ordem e devolve a vida ao reino. Agora, de uma forma infinitamente maior e mais gloriosa, o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro ungido, também foi rejeitado, perseguido e morto. Só que tem uma coisa: ele ressuscitou. Ele ascendeu ao trono e um dia voltará para restaurar todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Em um mundo cheio de Iscars, em um mundo cheio de Saús, o nosso chamado é para confiar em Simba, ou melhor, não da ficção, mas em Jesus, o leão da tribo de Judá. Aquele que reina soberano para sempre. Por isso eu te convido agora para orar ao Senhor e suplicar pela visitação dele. Examine-se, submeta-se ao ungido de Deus, que é Jesus Cristo. O reino de Deus é maior do que nós e do que nossas ambições. O que nós estamos fazendo? Nos submetendo ao reino ou contribuindo para o seu avanço? Ore ao Senhor.